Gente, boa noite. Eu vou falar rapidamente sobre o assunto da avaliação de artes do primeiro bimestre 2022, primeiros anos. A gente vai falar sobre conceito de cultura, cultura popular, cultura de massa, cultura erudita e contracultura. Eu vou colocar escrito no Classroom para vocês darem uma olhada e fixarem mais. Mas eu vou fazer um resumo aqui para uma compreensão e vou questionar vocês alguma coisa para que melhore a percepção na prova. Lembrem-se que a gente fez um bocado de exercício, o que era que pertencia à cultura popular, como é que se formava, aliás, ao conceito de cultura e aos demais conceitos. Por exemplo, a gente falou sobre o conceito de cultura na filosofia, na sociologia e na antropologia, né? Na sociologia, tudo que o homem produz, tudo que está ligado a perpetuar esse conceito, né, no que repassa tudo que se cria, que está ligado ao homem. Na filosofia, a cultura é fruto da sua existência, do seu pensar, do seu forjar, né, do seu fazer. Na antropologia, todas as tradições, tudo que você produz, que dá significado, que forma a sociedade, né? E eu tinha dado logo no começo da aula que cultura era o complexo. O que é complexo? Uma série de coisas acontecendo. Complexo de tradições, crenças, valores, hábitos, conhecimentos, né? Que norteiam a sociedade, e que se torna, que se introjeta, a partir do momento que se introjeta no indivíduo, né? Passa a ser da cultura do indivíduo. Exercido por uma pessoa, mas exercido também por uma comunidade, um pequeno grupo, uma cidade, região ou país, né? Conceito de cultura, esse complexo de informações, de tradições, de crenças, de valores, repassados de geração a geração. Aí, quais são as formas? As formas é que e os contextos é que vão estabelecer o tipo de conceito de cultura que a gente vai falar. Por exemplo, quando a gente fala de cultura popular, eita, cultura popular é a cultura de todo mundo. Não. A cultura popular, a cultura se estabelece a partir de marcos. O que são marcos? Coisas que acontecem e que aquele povo, aquele grupo ou aquela pessoa traz para si como significativo, traz de forma consciente ou inconsciente. Por exemplo, você participa de uma religião, as pessoas passam na frente de uma determinada igreja, por exemplo, católico, e se benze. Se sua família é católica, se você é católico, você começa a imitar, mesmo que ninguém tenha lhe dito, né? Se você faz parte de um grupo evangélico e isso você vê sua mãe, seu pai, sua avó dizendo Paz do Senhor, irmão, daqui a pouco você começa a responder e daqui a pouco você começa a falar Paz do Senhor, irmão. Você vai introjetando, mesmo que você não tenha conhecimento, né, sobre aquilo, você começa a repetir e você começa a refazer. Aí eu falo, nas crendices, por exemplo, quando a pessoa, na adolescência principalmente, ensina a gente que a sandália virada dá mau agouro. Você não vê isso num livro escrito. Você vê alguém da sua casa, não deixa a sandália virada não, que é mau agouro. Então, você vai introjetando hábitos, crenças, valores, né, medos, né, individuais ou coletivos, porque você vai percebendo que aquilo funciona daquele jeito. Então, se você não sabe disso e o outro diz, na dúvida você segue, né? Então, a cultura é quando você pensa, mas eu não queria ser supersticiosa, mas você é. Eu não pedi para nascer em tal religião ou em tal grupo, em tal família, mas você nasce numa família. Por exemplo, valores, a pessoa tem racismo, digamos assim. E você trata aquilo daquele jeito, você nem queria, mas sua família toda reage a isso, né? Como às vezes a gente está num grupo, está indo para um jogo, agora recente teve jogos, né? E quando você vê seu grupo entra numa confusão, numa briga,
gratuita quando você está no meio daquilo, porque você passa a ter uma atitude de defender aquele grupo, porque tem um grupo brigando e é seu grupo, e você, quando vê, está fazendo algo que você nem faria, mas está dentro daquilo. Você tomou aquele, você elegeu aquilo para defender. Ou porque iam dizer que você era covarde, seja lá pelo que for. Você absorveu aquilo e você tomou partido daquilo. Ou ser machista, feminista, o que for. Você toma como verdade aquilo. Então, cultura popular é aquela cultura passada de geração para geração, pela oralidade, pelos hábitos, pelas crenças, pelo costume, né? Então, por exemplo, quanto à cultura de medicações ou mesinhas, como chamava antigamente. Então, você, para ter cura dor de barriga, você come goiaba ou come chá de folha de goiabeira. Né? Para dor de cabeça, você toma chá de folha de louro. Não se ensina na universidade isso. Isso é passado da mãe, da avó, da tia. Né? Você está com pressão baixa, bota um pouquinho de sal na língua, toma o sal com leite. E isso em relação à cultura popular, né? Então, quais são os grupos que representam questões da cultura popular? Todos os grupos representam, né? Culinária, nas brincadeiras, nos folguedos, nas danças, né? Então, a gente vê, por exemplo, coisas que nasceram da cultura popular e são perpetuadas pela cultura popular. Aqui, vamos falar de Recife. O frevo nasceu aqui, é perpetuado por aqui, passa de grupo para grupo. Hoje já tem escola de frevo. Né? Ah, mas agora passou para ser da elite. Não, né? Não passou para ser da elite. Ele continua na cultura popular. Ele continua nos grupos passando, ensinando frevo de um grupo para o outro. Né? É um trabalho homeopático. Né? Não é um trabalho institucional. Né? Institucional, diga assim, temos agora, faz parte de uma política de governo fazer isso. Né? Ainda é da cultura popular, como os grupos de maracatu, como os grupos de cavalo marinho. Na culinária a gente encontra o que faz parte, por exemplo, da nossa culinária, que a gente faz parte da cultura popular, ensinado, a mãe ensina para a filha, o irmão, o pai, por exemplo, a comida nordestina, né? Cuscuz, se a gente fosse dizer a gastronomia, né? Cuscuz, tubérculo, né? Que vem aqui depende foi da nossa tradição indígena e africana. Né? Comidas com tapioca, com goma. Né? A gente aprendeu a fazer isso passando de grupo para grupo. Muita coisa veio do indígena e muita coisa veio dos negros. Né? Teve coisa que veio de português? Teve, claro que veio. Né? Passaram também de geração para geração. Né? Então, uma cultura pode modificar-se e a quem muda a cultura? A gente muda a cultura. As pessoas e seus marcos mudam a cultura. Né? A cultura se estabelece a partir das necessidades sociais. Por exemplo, agora a gente precisa introjetar a máscara na vida da gente. Então, faz parte da cultura. Uma pessoa está junto de você, espirra, você já fica em pânico, né? Então, é necessário você introjetar um outro valor, um outro hábito por uma questão contextual. Aconteceu uma pandemia e as pessoas mudam, né? Quando teve período de, acho que foi cólera também, né? Então as pessoas bebiam água de rio, bebiam água sem ter essa preocupação com filtro. Aí a doença faz com que as pessoas adquiram outros hábitos. Aí as pessoas passaram a beber água filtrada. Teve um período que teve racionamento, então a água vinha escura dos canos, né? Já era água potável. Mas aí as pessoas passaram a beber água mineral. Então as coisas vão se modificando a partir das necessidades sociais. Aí, por exemplo, você passou a tomar água mineral. Mas agora, então, né, vai, por exemplo, uma coisa que a gente começa a introduzir. Mas eu quero agora água mineral Evan, né? Água mineral, sei lá, da França, né? E aí, digamos assim, seria uma coisa refinada. Não, só precisa ter água mineral filtrada por uma questão de saúde. Né? As outras invenções são gourmetizadas. Aí o capitalismo começa a inventar água ozonizada, filtro não sei o quê. Uma coisa é a necessidade que a gente tem. Né? Outra coisa é as coisas que são inventadas. Né? Então, cultura popular, passada pela oralidade, tradições. Isso pode mudar? Pode.
Por exemplo, bacalhau era uma comida extremamente popular, né? Hoje é uma comida extremamente da elite, não faz parte da cultura popular comer bacalhau, só para a gente ter uma noção, né? Era comida inclusive de pobre, né? Era uma coisa muito barata. O peixe salgado, né? Salgado para ser conservado. É... Aí a gente agora, cultura popular, passada de geração a geração pela oralidade, pelo costume, pela prática, pela crença, né, dos pequenos grupos. Cultura de massa. A cultura de massa ela nasce na Revolução Industrial e a partir da necessidade de se produzir em massa para o processo de ter muitas pessoas nas indústrias que estavam acontecendo. Nós éramos um país agrícola e nessa coisa do país agrícola a gente começou a se industrializar e para ter indústria então precisava ter mais farda, para ter escola, para ter mais pessoas. Então muita coisa precisou ser feita em larga escala, né? Panela, copo, casa, roupa. Até aí tudo bem, esse processo de industrialização, né? Ok, a gente precisa para muitas pessoas. E aí veio a indústria da moda e começa a incrementar uma necessidade de consumir desenfreada. Então, só não quero a roupa para me vestir, eu quero a roupa para uma necessidade de consumo e eu começo a precisar de mais roupas. Não por uma necessidade real, mas por uma necessidade subjetiva, né, de se sentir-se melhor. Então, eu preciso de mais brinco, eu preciso de mais sapato, eu preciso de mais roupa, eu preciso de um óculos para cada coisa, eu preciso de uma xuxinha. Toda essa necessidade que o capitalismo inventou de um consumo desenfreado, né? Essas necessidades não necessárias, a gente chama de cultura de massa. E isso vai para todos os aspectos, para modismo, para comida, para diversão, para tudo. Todas as nuances de cultura, ela passa por todos os aspectos, né? Pela alimentação, pela crença, pelos hábitos constantes, né? Não, agora eu preciso malhar, porque eu preciso estar bombado, porque as pessoas socialmente precisam estar bombadas. Então, começa a entrar uma necessidade de eu estar enquadrado dentro de uma determinada coisa. E eu consumi isso, né? Desde consumir um danoninho, o que for, a consumir hábitos, costumes, comportamentos, pensamentos, sim. Então, a cultura de massa é essa cultura do consumo. Ela começa na Revolução Industrial e passa para ser do consumo. A cultura erudita é justamente o processo de aprofundamento de um conhecimento. Ah, fulano é um erudito, né? As pessoas, uma pessoa é rude, né? Rude significava pedra. E erudito seria pedra polida, né? Algo que você tem e que você dá um acabamento, você dá um refinamento naquilo. Então, todo o processo de conhecimento aprofundado, científico que você tinha, você passa a chamar de erudito, né? Na gastronomia, a mesma coisa, você começa a chamar de refinada. Ah, fulano, eu fiz uma comida refinadíssima, né? E aí a gente associa refinado com riqueza, né? Geralmente a comida de rico, comida erudita, seja tudo, a arte erudita, a comida erudita, a música erudita, né? O que é que acontecia? Essa música geralmente servia aos reis, à igreja, né? Era uma coisa para realmente propiciar, para entreter, né, os reis, os imperadores, as pessoas de poder, né? Era uma arte que não estava para todo mundo, era uma comida que não estava para todo mundo, era um vinho, era um hábito, era um acesso a uma determinada coisa que não estava para todo mundo, né? E a gente chamava cultura da elite. Não é que ela seja só para a elite, né? Geralmente há um custo bem maior e só quem conseguia apreciar, né, eram as pessoas que pagavam. E, para a gente finalizar, e aí o exemplo que você tem de cultura erudita? Balé, ópera, teatro, arte, literatura, música. Aí você começa as músicas que são mais trabalhadas, os autores, né, a comida, uma gastronomia mais refinada, né? Tudo isso pode transitar e mudar? Pode. Eu posso pegar uma coisa e
transformar no modismo, né? Eu posso transformar... Qualquer das culturas ela pode ser transformada, tá? Ela pode passar a ser da elite pode passar a ser popular. É mais difícil, mas acontece, tá? Acontece. Uma coisa pode pertencer a mais de um conceito de cultura, né? Como eu até coloquei na sala um exemplo, o samba de bossa nova. Então, o samba, um movimento restrito da elite carioca, que fez o samba bossa nova no período da década de 60, 50, 60, e o samba de pagode ou a swingueira, né, que pertence à periferia, ou o samba de roda, entende? Que vem de uma outra vertente, né? Um pode ser da cultura de massa e o outro pode ser da cultura popular, né? O samba de roda, o samba de crioula, né? O tambor de crioula, cultura popular, e a swingueira já vem aí da cultura de massa, não é? E a contracultura, que é um movimento que geralmente se contrapõe à cultura vigente. Então, por exemplo, a gente tem dois movimentos claros que aconteceram. Um foi a década de 60, nos Estados Unidos, que a gente encontra o movimento hippie, né, que se contrapunha à cultura de massa, ao consumo capitalista desenfreado. Então, o movimento hippie tentava libertar a gente desses valores de consumir ou de se enquadrar em padrões, né, sociais. E aí pregavam o amor livre, né, a não monogamia, tinha muita droga no meio, mas as concepções eram concepções anticapitalistas, contra a guerra do Vietnã também. E aqui no Brasil, o que acontece? Contra a bossa nova, que também era uma música de elite, de um processo de dominação americana, então aproximava o samba do jazz. E aí a gente estava entrando na década de 60 também, no período da ditadura, que aconteceu. Houve um movimento que se chamou a Tropicália, contrário às tardes da bossa nova, né? Então, o barquinho vai, a casinha cai, dia de luz, festa de sol e um barquinho. Então, os temas burlescos da bossa nova era contraposto, né, com caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, uma música mais pensada, os festivais de música. Então, a Tropicália era um movimento de contracultura aqui no Brasil, contrário à bossa nova e essa coisa bem superficial. Então, eu vou colocar por escrito os conceitos e vocês aqui fazem essa revisão. Ok, meus amores. Beijos.